Meu nome é Walter Leite. Vou fazer uma reflexão sobre polaridades masculina e feminina, Yang e Yin. Vou usar a linguagem do coração e minha experiência pessoal. Muito importante a gente entender de uma forma bem clara e evidente que não existe no campo da sexualidade, existe o masculino e o feminino, o gênero homem e mulher. Isso aí, independente de orientação sexual, existe o gênero homem e mulher. Agora, o interessante é a gente entender que o homem e a mulher, eles possuem polaridades. Portanto, o homem, ele tem a polaridade masculina e a polaridade feminina. A mulher tem a polaridade feminina e a polaridade masculina. Isso aí se trata de energia. São formas de agir de cada polaridade. Como o mundo, existe polaridade, dia e noite, amor e raiva, e ódio, alegria, tristeza, dia e noite. Então, como a gente vê, o mundo é polarizado. Logo, os seres humanos também são polarizados. E estas polaridades estão associadas ao seu lado direito e lado esquerdo. O homem, o Yang, que é a polaridade masculina, se relaciona com o lado esquerdo. Já o Yin, polaridade feminina, se relaciona evidentemente com o lado direito. Uma coisa interessante que a gente precisa entender: o sexo, uma pessoa do sexo masculino pode ter de forma mais evidente uma polaridade feminina, enquanto uma mulher pode ter em evidência uma polaridade masculina. Isso aí não quer dizer que este homem que tem esta polaridade feminina seja homoafetivo, como a mulher que tem uma polaridade masculina seja homoafetiva. Não existe isso. Isso aí se refere apenas a um modelo de atitudes de ação. Vamos entender agora este modelo. A polaridade masculina se refere mais à ação, a força, a domínio, a vontade de poder, como Nietzsche falava. Então, quando se refere a uma polaridade masculina, é a pessoa que toma decisão, a pessoa que busca seus ideais, que luta por seus objetivos, capaz de superar as adversidades, que tem uma força extraordinária. Eis aí a linha de ação da polaridade masculina. Já a polaridade feminina está ligada ao seu subjetivo, a sentimentos, ao lúdico, ao romantismo, ao belo. Então, a polaridade feminina é aquela polaridade que leva justamente ao mergulho na sua intimidade, à suavidade, à serenidade, à tranquilidade neste aspecto. Eis aí as duas polaridades. Agora, não existe uma regra de prevalência. Por exemplo, em homens tem de prevalecer a polaridade masculina, como em mulher tem de prevalecer
a polaridade feminina. Isso aí não existe. Pode existir mulheres com polaridade masculina, tendo mais ênfase, e como pode existir homem tendo mais ênfase na polaridade feminina. Mas estas polaridades, elas são importantes, elas interferem em alguma coisa, elas são fundamentais. E é importante que cada pessoa conheça as suas conheça a sua polaridade, cada pessoa saiba e tenha plena atenção sobre que tipo de polaridade está mais em evidência e conheça e coloque luz na sua polaridade masculina e feminina. E que saiba, quando está agindo, que tipo de polaridade na sua vida está se manifestando, se é a masculina ou se é a feminina. Da mesma forma, a mulher é importante que ela tenha consciência das suas polaridades e saiba qual polaridade tem predomínio. Isto aí é importante saber porque numa relação, se você tiver uma relação afetiva, romântica, sexual, um homem e uma mulher, se os dois tiverem a mesma polaridade, esta relação terá bastante dificuldades. Será beligerante, porque se dois estão no masculino, cada qual vai querer sobressair, dominar, buscar a polaridade do conquistar, do superar as adversidades, de poder, de força. Então, evidentemente, vai gerar o choque e com isso esta relação terá muito pouca possibilidade de ir à frente. Da mesma forma, duas polaridades femininas serão duas pessoas introvertidas, será como uma relação entre autistas, quase que impossível. Então, é importante saber que o ideal é de que exista numa relação predomínio de polaridades diferentes. Uma mulher pode ser masculina e um homem com a polaridade feminina. Terá muita possibilidade de ir à frente e depois o homem pode resolver assumir sua polaridade masculina e a mulher a sua feminina, sempre dará evidentemente resultado. Mas se for a mesma polaridade, não dá resultado, porque gera o caos. Então, é fundamental a pessoa entender este aspecto, que o gênero é somente um homem ou mulher, mas na polaridade nós somos dois. Na polaridade nós somos o masculino e o feminino. E não existe uma regra, porque o sexo masculino tem de predominar, evidentemente, a polaridade masculina. Isso não existe. Um homem pode ser homem, hétero, e ter uma polaridade feminina, sobressaindo sobre a sua masculina. Este homem vai ser um homem voltado para as artes, um homem voltado para a sua subjetividade, um homem voltado para os sentimentos. E nós podemos ter uma mulher com polaridade predominante masculina e ela vai ser uma guerreira, vai ser uma conquistadora, uma mulher empreendedora, lutadora, evidentemente. E não existe uma regra de que esta polaridade, que um homem tem a polaridade feminina, essa polaridade vai sempre superar a masculina. Ele pode, em algum momento da vida, mudar e chegar a predominar, compreender e buscar uma polaridade masculina. Essas polaridades são formas de ser de cada pessoa. São definições
vamos dizer assim, de características emocionais e que foi denominado de masculino e feminino, para bem, evidentemente, ficar compreendida. Então, em linhas gerais, eu quero deixar essa mensagem. O que é importante a gente entender, vamos bem simplificar, é que um homem tem um gênero, é do gênero masculino, mas nas suas energias psíquicas, ele tanto é masculino como feminino. Pessoas que só predomina uma destas características podem se tornar pessoas complicadas, ou ditadores. O cara que só tem a masculina pode se transformar num ditador, num delinquente, capaz de uma pessoa com muito vigor e pouco sentimento. Da mesma forma, uma pessoa que só tem a polaridade feminina será um passivo, uma pessoa sem energia, sem lutar sem se impor, sem lutar por sua posição. Então, estas polaridades são formas de energias que existem dentro de cada pessoa, e o ideal é que cada ser seja luz, ou seja, tenha tanto a polaridade masculina e feminina, apesar de uma sobressair sobre a outra, mas a outra ainda continua existindo. Em momentos ele poderá deixar seu lado feminino se aflorar, em outros momentos ele permite que seu lado masculino tome o seu espaço. Da mesma forma, a mulher pode deixar o lado masculino ficar em evidência quando ela precisa superar, entrar numa competição e etc. Da mesma forma, ela pode deixar seu lado feminino, meigo, se manifestar quando ela está numa relação e que o outro está no masculino, ela sabiamente irá para o feminino e então cria a harmonia dos opostos, que é a essência maior de tudo, é a harmonia dos opostos. É você entender que não existe se existe o masculino, tem de existir o feminino. Não existe só o feminino ou tampouco só o masculino. Se existe o feminino, tem de existir também o masculino. Então, quando um está, é como o lado de uma moeda, o outro evidentemente vai estar presente também. Só que um pode estar se manifestando, o outro fica mais silencioso. Quando o outro se faz necessário se manifestar, a outra polaridade fica no seu lugar, quietinha, silenciosa. Mas ela não morreu. Quando só existe uma polaridade, é algo muito complicado. Se você só tem a polaridade feminina, vai ser um autista, não vai ter relação. Só tem masculino, vai ser um delinquente, um ditador, um usurpador, é evidente. Então deixa essa mensagem, se o amigo gostou, compartilhe, se inscreva no canal e acione o sino para receber novos vídeos. Não se esqueça de dar seu like. Abra a mente, veja isso aí. Eu estou apenas dando uma pálida ideia sobre o sentido destas polaridades. Agradeço a todos pela preferência.